Ouvintes da Rádio NBC FM, vamos dar início a mais uma edição do nosso programa Eles e Ela. Nós tivemos um atraso aqui porque estamos vendo outros equipamentos para a rádio para fazer transmissões externas. Então o atraso foi em razão disso. Mas vamos dar início aí ao nosso programa. Gislaine, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos da mesa e bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio, Gislaine, Guilherme, Alexandre e todos aqui presentes e a todos os nossos ouvintes. O Alexandre veio para estrear ou veio para assistir? Vem pro microfone, Alexandre, vem estrear. Vem estrear aqui, ó. Perde esse medo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Alisson, bom dia, Guilherme, Gislaine. Aí agora é contigo, Sérgio. O que eu faço? Estreia? Vou debutar agora aqui? Vamos fazer a tua estreia hoje aqui. Finalmente. Alisson, terias algum tema para começar o nosso programa de hoje? Primeiro mandar um abraço pro Dirceu lá em Curitiba. Um amigo meu está acompanhando o programa pela web. E eu penso que, se tratando de Imbituba, a gente aborda assuntos de interesse nacional, Brasil, mas tratando de uma rádio comunitária aqui em Imbituba, eu acho que o assunto mais comentado da semana é a existência do nosso prefeito Jaison Cardoso de concorrer à reeleição. Isso levantou várias teorias de conspiração na cidade, Eu achei interessante a imaginação popular, Então eu penso que seria um assunto interessante para a gente começar o nosso programa. Eu havia falado aqui há 2 programas atrás, quando estávamos só eu e a Gislaine, que eu extraoficialmente eu já dizia que o Jaison não seria candidato. Não sei se a Gislaine lembra. Sim, lembro. Que a análise que eu fazia do que estava acontecendo nos bastidores é que o Jaison já iria desistir. Eu acho que ele foi muito mal em termos de política. Ele não preparou o seu sucessor e hoje o PSDB praticamente ele deixou de ser importante no cenário político imbitubense. Ele foi mal em termos de estratégia política, digamos assim, como um plano de dar procedimento, de manter o partido no poder, isso? O Jaison, quando foi candidato, para ele ser candidato a prefeito, o Beto preparou o nome dele. E o Jaison, há tempo que ele já vinha desanimando de concorrer à reeleição e não fez esse trabalho que foi feito para ele quando ele foi candidato. Mesmo até porque o partido, até a época, antes da saída do Beto do partido, o partido já tinha um outro nome, que era o retorno do Beto. Isso qualquer um já sabia que o Beto ia retornar como candidato a prefeito. O cara sai com uma popularidade de quase 80%, não saiu a deputado estadual, como ele vinha anunciando em todos os comícios do Jaison, então já era de se esperar isso. Agora, lógico, eu fiquei chateado com o anúncio do Jaison de não ser candidato à reeleição, porque para qualquer um com mínimo de conhecimento de administração pública e finanças públicas, sabe que foi o melhor que nós tivemos até hoje. Isso que eu ia te perguntar agora, em termos práticos. Foi uma boa administração ou não? Foi uma ótima administração. Não sei se essa é a visão geral que se tem agora. Como é que a pessoa faz uma boa administração, digamos, ou acima da média do que se tinha, e essa pessoa não está apta a uma reeleição? A questão é que o Jaison não trabalhou a imagem dele. O Jaison ele não é uma pessoa populista. Photoshop? Ele não é uma pessoa populista. Ele não é o cara de estar no meio do pessoal bebendo cachaça ali com o pessoal, dando aquele sorriso falso. O Jaison é o cara que se gosta da pessoa. Ele sorri, se ele não gosta, ele não sorri. Ele é prático, ele é técnico, é autêntico. Vamos colocar assim, Então ele não trabalhou essa imagem, ele mesmo já se blindava, ele na administração foi mais blindado ainda, Só que em questão administrativa, a gente tem que ver o seguinte: foram mais de 30 ruas pavimentadas, foram mais de 10 postos de saúde ampliados ou reformados. Hoje nós temos em Imbituba uma das menores taxas de desemprego que a gente já teve em toda a história. E ele vai entregar a prefeitura com dinheiro em caixa. Acredito ser um fato inédito aqui na cidade, um prefeito entregar a prefeitura com dinheiro em caixa.
Ou seja, em questão administrativa, em questão de economia, de políticas econômicas, para mim foi o melhor. Né? Para mim foi o melhor. Isso sem contar que muito do que o Beto fez foi com a ajuda do Jaisson. Né? Que o Jaisson foi secretário praticamente de tudo na época do Beto. Alisson, pelo que eu sei nos bastidores, a renúncia dele a concorrer gerou um desconforto muito grande no PSDB. Gerou, sem dúvida. E eu acho que ele pecou nessa questão de estratégia política. Né? Ele jogou o PSDB para o banco de reservas. Tá, e quem é o sucessor dele? Seria o Beto? Mas o Beto é PP, o Beto é do Partido Progressista. Certo, mas antes ele era do PSDB. Ele era PSDB. Mas é conchavo, né? Com certeza o PP agora está apoiando o PSDB? Não sei. Com certeza. Não sei. Do jeito, nos bastidores aí, eu não sei o que está acontecendo. Assim, eu ontem passei praticamente o dia todo, né, em função disso, né, correndo atrás de informações, e por fim a gente escuta muita coisa. Né? A gente escuta uma teoria de uma teoria de outra, uma teoria de outra, e por fim todos eles apresentam essas hipóteses como uma certeza, como um fato concreto, já determinado. Na verdade a gente não sabe o que vai acontecer. Né? O que espera-se é que o Beto seja candidato, mesmo porque ele se desenfiliou do sindicato, né? Que ele tinha que sair do sindicato, de outros órgãos, né, representativos. Saiu o que manda a lei 4 meses antes. E agora esperar para ver. Né? Agora esperar para ver. Agora, eu estava falando, escrevi uma mensagem hoje no Facebook. Foi uma frase do novo ministro da Transparência, que ele disse: partido político hoje é uma central de negócios. Todos têm o mesmo programa. Todos têm o mesmo propósito, todos querem a mesma coisa, varia o mecanismo de um ou de outro. E outros partidos, nem mecanismo têm. Isso é óbvio, se tratando de Brasil. Né? E eu, num comentário no Facebook, que não é o Eduardo, o Fabrício Faustina, que comentou lá na minha página, durante a semana, colocando que a chapa do Cristiano seria uma alternativa de mudança, e eu disse para ele que quem acredita nos políticos que nós temos hoje, para candidato a prefeito, acreditar que vai haver uma mudança com eles, qualquer um deles, é ser muito crédulo. Olha, esse paga trízimo, 10 para o Pai, 10 para o Filho, 10 para o Espírito Santo, de tão ingênuo que é. Em nível municipal, você não vai ter, não importa quem entre, você não vai ter grandes mudanças assim, em termos de perspectiva, né? O que a gente está vendo que esse ministro falou, que os partidos são, na verdade, mesa de negociações, reflete esse esvaziamento da discussão realmente numa posição político-filosófica, assim, né, do que se defende, assim, não existe mais ele falou isso também, ele disse que não tem ideologia, os partidos não existe ideologia, mais ideologia, né? O partido não representa mais uma corrente ideológica que norteia a tomada de decisões, né? Realmente, e talvez muito por isso as pessoas se afastem da política e não participem mais da discussão política, porque realmente não reflete, você não sabe o que o partido A, o partido B, o partido C realmente defendem. Tem gente aí que estava aí nas redes sociais dizendo que o atual presidente é de um partido de direita. O PMDB. PMDB direita. Partido de direita. Eu vi aquilo, a minha vontade foi de arrancar meus 2 olhos na hora. Não. A vontade de desver. A vontade de desver. Né? Não existe o mínimo de conhecimento, de discussão nesse sentido. Na verdade, a política está muito personificada, né? Na verdade, é o indivíduo. Você vota naquela pessoa com aqueles interesses próprios. Ela vai trabalhar no sentido dos seus interesses próprios. Eu hoje fiz uma postagem de umas páginas desse livro aqui, que eu tenho aqui na minha frente, que fala sobre esse problema. Que a classe política hoje, para se manter no poder, eles devem seguir a vontade das massas.
E me desculpem, a maioria vai discordar, vai ficar brava comigo, mas a grande massa é ignorante. Sabe? Nós não temos uma massa politizada no Brasil. Infelizmente não temos. Então a massa quer medidas populistas, a massa acha que dinheiro nasce em árvore, que eles plantam dinheiro lá atrás do Palácio do Planalto e colhe para pagar as despesas. É feito grama, né? Exatamente. E acho que é assim, não. Eu quero isso. Eles não querem saber de onde vem o dinheiro para pagar isso. Aí quando o imposto, né, exige que trabalhamos meio ano só para manter tudo isso. A máquina pública. Aí eles reclamam. E todo o resto... O problema é que o político, para se manter no poder, tem que ser populista. Esse é o problema do Brasil. Sem exceção. Sem exceção. E a massa não tem ideologia e não sabe votar. Não tem ideologia e não sabe votar. Ó, milagre, um aqui concordando comigo. Não estou sozinho. Mas esse é um grande problema. Porque não existe, como eu falei agora, não existe essa discussão. Né? Porque como é o interesse individual, aquele político, como ele não defende ele não tem por trás dele a defesa de uma corrente filosófico-partidária, não. Ele depende realmente dessa aprovação popular para o voto. Então ele vai estar correndo atrás das migalhas dispersas, não é uma ação focada, é uma ação dispersa. Você vai fazer determinados tipos de atos, de atuação que vão parecer benfeitorias para determinados setores, né? E não... Exatamente, como o governo federal tem feito nesses últimos 13 anos, né? Dividiu a sociedade em grupos ideológicos, étnicos, sexuais, bancou a ONG de todos eles, fez eles se pegarem na porrada, como diz o outro, gerou uma guerra ideológica, entre aspas, no Brasil, e por fim tem o apoio de praticamente todos. Né? Ou seja, a ideologia mesmo na política não existe. Hoje o que existe é aquele interesse de ir para o poder para se fazer da política um balcão de negócios. O que está acontecendo agora no atual. O que eles fizeram? Aumento de não sei quantos por cento para a Câmara, para todos os... Judiciário. Para o Judiciário. Então, quer dizer, se o Judiciário aumenta, é uma cadeia, né? Vai aumentando de todos. E quem é que vai pagar? Parece que é um custo de 60 bilhões a mais por ano, né? Ou seja, nós estamos num rombo de 170 bilhões deixado pelo governo PT. Então, o primeiro a ser aumentado foi o Judiciário. Por que o Judiciário? Porque se der aumento para eles, os demais todos vão exigir e vai ser dado. Isso aí vai ser uma corrente. Na verdade, isso é uma compra, digamos assim, legalizada de apoio político. É isso que eu digo. Isso é a cascata inflacionária. Isso aí é a cascata inflacionária começando a acelerar. Tá? Isso aí é um efeito econômico. Agora, a gente está falando há pouco aqui que não existe um trabalho... político, filosófico focado. Isso é um erro nosso. Existe. Eu até, por sinal, existe. Assim, eu sou favorável ao voto proporcional. Mas no Brasil... Não dá certo. Não está dando certo, porque não existe ideologia. Quando Stuart Mill criou... Não, existe. Não, mas quando Stuart Mill criou essa questão do voto proporcional... A esquerda é ideológica. Nós não podemos esquecer disso. Existe um trabalho ideológico. Não, existe. E muito bem estruturado. Esse trabalho existe. Nós, que defendemos uma corrente diferente, erramos no momento de não entender direito o que está acontecendo. Tá? Por quê? Porque a gente lê, a gente começa a entender os mecanismos econômicos e sabe que o socialismo não fecha. A conta não fecha. A nem conta social, não fecha. Agora, você já viu um socialista defendendo o mecanismo de manutenção econômica do regime dele? Não. Você nunca vê isso. Por quê? Eles não estão preocupados com isso. Quem está preocupado com isso somos nós. Não interessa se o mecanismo deles é economicamente viável ou não. Isso não interessa. O que interessa é estar no poder. Por ele não ser economicamente viável, não significa de que ele não seja executável. É igual o Windows, né?
É o que tá roda, mas não O que funciona. importa é o poder, não que ele funcione. Então nós aqui ficamos discutindo de que aquilo não dá certo, tentando doutrinar as pessoas de que aquilo não funciona, e na verdade não é isso que importa. Eles se deram conta disso muito antes que a gente. Eles não defendem a posição deles, Só que economicamente. Só que é um sistema que para a classe dominante, para o governo, é o melhor que existe. Para quem está no poder. Sim, assim, também depende de uma análise assim Ou tu acha de quanto riqueza tem circulando na nação. Mas eu tá acho que entendendo? a crise na Venezuela está atingindo o Maduro. Acha que ele não tem papel higiênico? Assim, ó, que coloca numa sempre Ele que usa o dinheiro, porque não vale mais nada. dá para usar os exemplos assim, ó. Sempre que existe uma massa de pessoas, de população que perde certo poder de riqueza, assim, que perde certo nível de vida, esses aí vão se revoltar e vão tentar mudar. Diferente de quando essa população não tem esses meios. A gente pode usar, assim, por exemplo, aquelas nações da África como exemplo. Populações paupérrimas. Eles têm que, na verdade, é uma luta diária de sobrevivência para comer. E eles são administrados por regimes tirânicos. Não, a gente pega o exemplo do Robert Mugabe, eu acho que é o Zimbábue, né? Ou seja, esse tipo de população não vai se organizar para tirar esses ditadores do poder. Não, Exatamente. Você só vai ter uma massa que vai fazer algum movimento revolucionário de ruptura, de troca de sistema de governo, quando uma massa significativa da população perde certos, digamos, privilégios ou qualidade de vida ou alguma coisa assim que tinha. Essa população não quer voltar atrás. Esses vão se organizar e tentar trocar. Então esses regimes, talvez como o Maduro, passem por um momento em que eles tenham alguma coisa a perder. Agora, porque eles estão indo para a luta da ruptura direta, né? Sim. Ou seja, eles também colocam o traseiro deles para possivelmente levar uma, né? Não, esse era até um momento que eu gostaria de voltar para Venezuela para acompanhar isso. Mas hoje na Folha de hoje, não sei se alguém recebeu o jornal da Folha de hoje, eu recebo online, e a coluna do Demetrio Magnoli criticando a postura do governo brasileiro e do Itamaraty de não ajudar a intervir na Venezuela, porque tem uma corrente de países sul-americanos, que é Chile, Colômbia, Peru, eu não sei, que estão defendendo que a OEA mande uma delegação para lá para tentar convencer o Maduro a aceitar plebiscito, alguma coisa assim. E o Brasil está se isentando disso. Parece que está circulando uma normativa interna do Brasil. O Brasil agora não vai se meter nisso. E ele critica isso, mas eu fico até pensando, o Temer realmente comprar essa briga externa com tanta briga interna para estruturar ainda? A preocupação maior do Temer complicado, hoje né? é o impeachment definitivo, né? A cassação mesmo. Não, exatamente, ele está com tanta coisa para resolver aqui dentro que depende mais confusão externa sendo trazido para dentro do governo para resolver. Nós já estamos em desequilíbrio, agora se preocupar mais com o externo, como é que vai conseguir lidar com isso? O Maduro, de certa forma, se beneficia um pouco disso. Acaba, talvez o maior peso do continente acaba não interferindo nesse conflito, né? Então dá uma sobrevida, talvez uma chance ou menos desgaste para ele. Mas é um momento interessante, né? É um momento interessante nessa política sul-americana. Tá havendo realmente uma quebra nessas estruturas da estrutura. Não é quebra da estrutura, é que o dinheiro acabou. Como disse Margaret Thatcher, né? O socialismo funciona até o dinheiro acabar. Então, a quebra de estrutura é justamente por causa da falta de dinheiro. E quem tá nós estamos tão igualitariamente pobres que quem se beneficiava com isso também não está conseguindo ficar no mesmo patamar. Então, quer dizer, essa ruptura já está acontecendo.
vai demorar mais algum tempo para a gente ver uma luz no fim do fim do túnel, né? Mas vai acontecer. Ou não, né? Não, eu acredito que vai acontecer. Nós começamos aqui e fomos parar na Venezuela, né? Começamos com o Jadson e paramos na Venezuela. A nova Brasília para o mundo. Na verdade, eu queria voltar lá ao início. Hoje, em termos de nós já conversamos aqui várias vezes que é preciso mudar toda a superestrutura para mudar alguma coisa nos municípios. Mudar a carga tributária, né, a distribuição de carga dos recursos que são impostos a nós, né, dividir melhor entre os municípios e estados. Mas se nós formos pensar na questão local, política local, aqui é uma questão de matemática só. Por isso que eu digo que nenhum candidato em Imbituba, Beto, Cristiano, Rosenvaldo, Zaga da Encor, que está querendo um pé lá, qualquer um que se coloque, ninguém tem varinha de condão para mexer em qualquer coisa na cidade. Qualquer coisa que realmente seja relevante, que represente uma mudança mesmo. Em razão de toda essa estrutura, nosso sistema, como ele está estruturado. E outra coisa, como o Guilherme questionou, mas se o cara foi tão bom, por que ele não consegue ir à reeleição? Ele apresentou os motivos dele, que eu não sei ao certo todos quais são, né? Apresentou para um grupo de políticos do seu partido. Mas qualquer Guilherme, aqui em Imbituba a coisa é matemática. É como se desse valores para o PMDB, para o PSD, para o PSDB, para o PP, PT e todos esses outros nanicos que aparecem, né, que quando chega na eleição aparece um monte de partidos coligados, vai ver, cada partido tem muitos partidos ali, tem 5 filiados. Então é só uma questão matemática. Soma-se cada valor desses partidos e o que demais vai eleger o candidato. Não é uma questão se o cara é melhor, se o cara fez uma boa administração. Isso pouco importa na nossa eleição local. E talvez seja assim nas outras, não sei. Mas é só uma questão de matemática. Se eu compor com o PMDB e com tal partido, eu ganho a eleição. Se eu compor com fulano e Beltrano, eu perco a eleição. É assim, só. O povo tem que mais que se ferrar mesmo. Exatamente, entendeu? Então o cara vai votar pelo partido que ele é filiado, pelo partido que ele se beneficia mais. Tudo uma questão dessa. Então não adianta, o cara pode fazer a melhor administração em Imbituba. Vai ganhar dependendo da coligação que for feita. Ou seja, olha só, esses partidos nanicos, como você está falando, comandam o voto das pessoas. Sinceramente, eu tenho a mente limitada para entender o poder disso. As pessoas são livres para tomar a decisão, foi um bom administrador, não foi, mas não. Elas são... eu não sei como conseguem manusear e conduzir assim, votos para que, de repente, um bom administrador não tenha a capacidade de se reeleger. Se isso realmente acontece... hipoteticamente, esse povo aí tem que mais tomar ferro mesmo, pô. Tem que puxar a carroça, na verdade. Ou seja, aí estamos numa situação aqui, ou você puxa a carroça ou você dá a chicotada. Então, se você está na posição de levar a chicotada, tem que levar mesmo. Na eleição passada, eu vi muitas pessoas falando, não, mas a coligação do fulano tem mais partidos, é mais forte. Mas ela não tinha nem a capacidade ou interesse de procurar quem eram aqueles partidos, quem formava aqueles partidos. E eu fiz um artigo no meu blog e eu coloquei cada partido, quantos filiados tinham cada partido. É uma vergonha. Ele só constava ali na coligação, mas a quantidade de filiados que ele tinha era 5, 8, 10. Mas nas decisões isso representa força.
lá dentro, pois é, lá dentro, na hora, depois de eleito, vai representar, mas ali naquela coligação não representa nada, eles não têm força nenhuma, é apenas ele está emprestando uma sigla para mostrar que tem um poder maior, porque tem mais partidos coligados, mas depois da eleição, aqueles partidos ali vai ter um carguinho, vai ter. Vão distribuir alguns cala-boca, né? E pronto. Mas é incrível como as pessoas se deixam a levar a isso, a acreditar que esse político vai resolver a vida dela. Porque é tudo muito baseado na crença. Sinceramente, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o mínimo de funcionamento. Não sei, aí se questiona aquela coisa do voto do analfabeto. Por exemplo, como é que o analfabeto vai tomar uma decisão coerente e embasada em conhecimento para escolher alguém se ele não consegue ter acesso à informação? É só o que os outros falam. Ou ele não quer ter acesso à informação. Ah, tá. Você está falando do analfabeto. Do analfabeto. Porque você não pode, em certos níveis de conhecimento, ou seja, da própria matemática básica, financeira, alguma coisa assim, de interpretação de texto. Interpretação de texto. Eu só sei escrever o meu nome. Eu sou, na verdade, funcional, digamos. Funcional. Eu não consigo interpretar um texto. Eu leio um texto e não consigo tirar a mensagem daquele texto. Eu sou Às vezes não é nem a mensagem. O que é que aquele texto está querendo fazer com que eu pense? Como que ele quer fazer? Como que ele quer que eu pense? Sim. Né? Tem toda uma interpretação. E por quem foi escrito? O que essa outra pessoa já escreveu? Então, o nosso senso crítico, ele está zerado. Por falta de interesse também. Falta de interesse, busca. De a gente buscar fontes que nos dê mais motivo para sermos críticos na situação e naquilo que dizem que é certo, mas na realidade a gente vê que não funciona. Tipo, o que eu vejo, dizem que o imposto eles arrecadam da população, eles distribuem para que toda a população seja beneficiada. Onde é que estão esses benefícios? Na fila do SUS. Será que quanto tempo mais nós vamos sermos feitos de idiotas para aprendermos que não depende deles as mudanças que nós queremos? Exatamente, depende de nós. Ou seja, vamos tentar hipotetizar agora de que para você fazer um título de eleitor você tivesse que ser alfabetizado, comprovar alguma escolaridade. Quem sabe isso não fosse incentivo para que mais pessoas obtivessem a escolaridade? O fato de ter o título. Ou seja, toda a nossa tomada de decisão de empreender alguma coisa depende da nossa responsabilidade. Não, da nossa recompensa que vem depois também. Ou seja, né? Você, para poder fazer determinada coisa, você precisa cumprir aquele objetivo, aquele plano, fazer aquele trabalho, né? Sim. Ou seja, é uma coisa de incentivos. Você tem que ser incentivado a empreender e melhorar. Na busca do melhor. Na busca de uma coisa melhor. Senão você vai ficar onde você está. Né? Se você não tiver estímulo para isso, você não sai do lugar. Aquela história que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. O cara, se estiver na redinha, está no calor, não passa frio. Tem o alimento. E tem o namoro. Você não precisa fazer mais nada. Né? O ser humano vai ficar ali. Mas uma coisa tem que ver o outro lado da moeda. Quando eu falo que essas pessoas não poderão trazer a mudança que nós pretendemos, por outro lado, essas pessoas podem nos trazer uma situação muito pior do que já vivemos. O político ele pode não melhorar como a gente quer, mas ele pode fazer um estrago danado. E por isso que eu venho dizendo que a gente sempre, pelo menos eu, sempre vou tentando a votar no menos pior. Sim. Porque o ideal não há.
Esse não tem. Tá. Não é se isentar. Isentão agora. Então é uma unanimidade aqui que analfabeto não poderia votar. Eu não penso dessa forma. Eu também não. Eu penso o seguinte, eu acho que eu já toquei nesse assunto. Voto por peso. Para fazer uma prova de conhecimentos específicos sobre política. Tu vai ter direito, de acordo com a tua nota, de 1 a 3 votos. Fazer um Enem. Enem para política. É, um Enem para Enem sem doutrinação. De 1 a 3 votos. Ou de que pelo menos fosse segmentado para determinadas categorias de cargo, o voto ser livre, para outros cargos ele tiver que ter um determinado... Mas assim, ó, além disso, tem tem uma situação pior que essa, do que o analfabeto votar porque falta comida na mesa, o básico para ele, porque eles votam por necessidade básica, né? E aqueles que votam por necessidade, que não têm necessidade, e mesmo assim ganham muito dinheiro, e mesmo assim votam naqueles que vão beneficiar para que ele continue ou no mesmo patamar, ou no patamar maior, roubando. Mas eu penso assim, ó, na categoria, vamos colocar assim, dos instruídos, eu penso que esses são minorias. Eu penso que esses são minorias, pelo menos. Já na categoria das pessoas não instruídas, são maiorias, dos necessitados, né? Já é maioria. Você tem que... Vamos pensar o seguinte, ó. O cidadão, ele também, pela melhora nos padrões de qualidade de vida, ele tem uma certa responsabilidade a cumprir. Tem determinados itens de que, na verdade, são obrigações de um cidadão normal, capaz. Tá? No meu ponto de vista, a alfabetização é um deles. Porque a Constituição ou as leis já pregam isso. Por exemplo, numa ação que você vai responder na Justiça, você nunca pode alegar o desconhecimento da lei. Você não pode infringir uma lei, chegar na frente do juiz e dizer, mas eu não conhecia a lei. Não é? Nós temos um advogado aqui. Como é que você vai conhecer a lei se você não sabe ler? Ou como é que você vai exigir que o indivíduo saiba da lei se ele não sabe ler? Como é que se desfaz esse imbróglio? É difícil. Então quer dizer, se alegar assim, eu sou analfabeto, pronto? Bom, e aí, eu sou analfabeto, não conheço, mas eu comprovo que eu não conheço a lei. Quero ficar fora desse processo. Aí depois começa a dizer que a lei é uma questão moral. Então o cara teria que ter moral e não praticar crimes. Mas nem toda lei é moral. Você entende? Não, e já que a gente está falando isso dos eleitores, e os políticos? Porque tem político que não tem conhecimento, não tem nem instrução às vezes. E aí, beleza, a gente está falando aqui dos eleitores, mas se o político também já não tem o conhecimento, não tem a base, o que ele vai oferecer? O que ele pode oferecer? Se ele não tem um conhecimento, que eu espero que um político tenha, um mínimo de conhecimento, por exemplo, de economia ou administração pública, ele não tem nada disso, o que ele vai... É que ele não que na verdade os políticos que nós temos hoje são a legítima representação do povo brasileiro. Exatamente. Se o povo não escolheu isso, não é isso que ele vai... Não é uma coisa diferente que ele vai ter. Porque daí a gente começa a conversar sobre, por exemplo, que eu até já conversei com meu amigo Alisson, que é são os políticos serem escolhidos por diploma. Que é quase uma tecnocracia. Aquela de ter uma formação para poder concorrer a determinados cargos. Como se faz em alguns países, tem escolas de política. Um diploma específico da área política. Um diploma específico. Não necessariamente qualquer diploma de ensino superior, mas um diploma específico. Ele tem que passar por uma escola política, por exemplo, ou saber o mínimo de administração pública, o mínimo de economia. O Enem, digamos assim, uma prova específica, só para concorrer. Isso aí já me parece uma ideia, que, na verdade, de qualificação, né? Exatamente. O indivíduo vai ter que concorrer a determinado cargo, ele tem que comprovar um mínimo de conhecimento a respeito do que ele vai exercer. E aí a gente exclui grande parte dos políticos brasileiros. Já cria-se uma necessidade aí, o pessoal que é político teria que começar a se mexer mais, né? Pessoal, vamos a um intervalo, que nós estendemos a nossa primeira parte do programa. Vamos ao intervalo e
ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos para o nosso programa Eles e Ela. Hoje nós temos um estreante aqui, o nosso colega Alexandre. Alexandre do que, Alexandre? Alexandre Machado. Alexandre Machado, filho da minha colega Maria Otília Machado. Voltando àquele assunto ali de ter capacidade para ser candidato. Opa, desculpe, Alexandre, esqueci de ligar o teu microfone porque você estava numa conversa paralela aí. Então, Alexandre Machado, filho da minha colega Maria Otília Machado. Irmão do Edgar, importante dizer isso. Irmão do Edgar, baterista. Trabalha na casa das baterias? Depois eu passei para cobrar o merchan. Trabalha com teto. Forro de gesso? A respeito desse assunto aí de ter capacidade ou não, realmente é uma discussão. A gente teve um programa que nós debatemos isso, né? O Guilherme estava viajando, mas quando o pessoal fala de não ter conhecimento, isso não vai fazer com que diminua a corrupção no país. E parece que as pessoas levam a esse entendimento, que se por acaso melhorar o nível educacional dos políticos, melhoraria, diminuiria a corrupção. Que eu vejo que não tem muita relação uma coisa com a outra. Mas aumentar o nível de conhecimento dele também não vai fazer nem aumentar a corrupção. Não vai. Não vai. Ou vai. Não, o cara vai ter mais esperto. Pelo menos assim, ó, se você não melhora a corrupção, você melhora a eficiência na administração. Não, concordo, a eficiência, mas só que vamos por partes, como diz Jack. Vamos por partes, né? Mas eu acho que, não sei, começar a, sei lá, eu acho que tu é contra, pode dizer. Assim, ó, Sérgio, eu penso assim. Pode ser. Eu penso que quando uma pessoa tem conhecimento e ela faz um agravo a outra pessoa, sabendo que aquilo ali, né, vai levar aquela pessoa a danos, né, uma população a ter danos, ela tem que ser muito mais responsabilizada. Tem que ter um ato punitivo, tem que ser banida. Como a gente bane do Face quando a gente baniu. Mas a vida real não remover tem fisicamente, como diria o banir da vida pública toda pessoa que for em atos corruptos. Pior é que tem um botãozinho, né? Eu ia falar agora, tem um botãozinho para bloquear, mas não todos, né? Só aqueles que se colocam se concorrem a um cargo eletivo, né? Aí tem um botãozinho lá para bloquear. Na verdade não é para bloquear, é não colocar o nome dele. Eu estou falando aqui em política. Então quer dizer assim, ó, uma pessoa que tem esse senso crítico e conhecimento, informações, e mesmo assim faz sacanagem para se beneficiar e tendo prejuízo de tanta gente, essa pessoa não é digna de estar fazendo... A gente pensa assim... Dizendo que é representante do povo. Porque assim, porque sabe-se que na estrutura da máquina do Estado, o segundo escalão tem um poder enorme na condução das coisas aí. E esse segundo escalão são funcionários fixos, né? Funcionários do governo, digamos. Fixos não, são nomeados, né? São nomeados, porque são diretores, né? Diretores e chefes de departamento. Secretário. Segundo e até o terceiro escalão, quem domina a máquina estatal. Eu acho que o político que entra, que é nomeado para os cargos principais administrativos, ele não domina tanto aquela máquina. O segundo e terceiro escalão tem um poder muito grande em cima do funcionamento dessa máquina na tomada de decisões. Se essa pessoa que for nomeada para esse cargo tiver um domínio maior desse sistema, ela talvez possa influir em alguma coisa. É aquilo que o Alexandre falamos aqui, a tecnocracia. De ele estar preparado para isso. Exatamente, você pegar para a saúde vai trabalhar alguém preparado para a área, que tenha conhecimento na área da saúde. Na segurança, alguém na área da segurança. Por aí vai. Mas no segundo escalão não entra analfabeto.
A maioria das pessoas com pouca instrução, elas entram no legislativo. Não, mas a gente não estava falando do voto analfabeto, a gente estava falando da qualificação dos cargos a serem elegidos. Sim, eu tô levando isso para o legislativo, onde há menos pessoas Capacitadas. com maior nível de instrução, é no executivo. O legislativo não tem menos. E no judiciário, onde tem mais ainda pessoas qualificadas, em tese. Certo? Então nós temos judiciário, executivo e o legislativo. O legislativo é o que menos, que isso não é levado em conta. A população não leva isso em conta. E é quem formula as regras. E é quem formula as leis. E essa pessoa devia ser a melhor qualificada. Pode ser. Pensando assim, essa pessoa que vai formular as regras e as normativas é que vai ter que ser a que entende mais do riscado. Certo. Aí nesse ponto eu posso até concordar com a questão de instrução. Agora, quando levam isso para dizer que maior nível de instrução vai ter menos corrupção, aí eu discordo. Isso aí não tem relação uma com a outra. Porque o cara pode ser analfabeto, mas ele, se ele quiser, ele aprende certinho como é que se faz a corrupção. Rapidinho. Mas o fato de conhecer, digamos assim, como a gente estava falando antes, não vai diminuir, digamos, a corrupção, mas o fato de ter um embasamento, um conhecimento da área em que vai se atuar, pode, pelo menos, prevenir danos futuros. Na tomada de uma decisão, na votação de alguma coisa, implementação de alguma medida, quem tiver mais preparado talvez consiga aproximar melhor a cascata de acontecimentos que vão ocorrer, porque isso às vezes pode trazer danos futuros, né? Uma tomada de decisão intempestiva, da aprovação de alguma coisa sem pensamento no futuro, podem trazer danos futuros depois de difícil correção, né? Uma pessoa talvez mais preparada, mesmo que mantenha o grau de corrupção, pelo menos talvez evite tomar essas decisões que futuramente possam ser custosas. A Dilma, o que fez em Passadina? Ganhou um monte. Não comprou uma estrutura que ninguém queria e comprou não sei por quantos. Já estava toda destruída. E ela não era instruída? Ela não é economista? A Dilma se formou na PUC, pelo amor de Deus. Não conta. Não fala pior mal do da que PUC. EAD. É pior do que EAD. Não fala mal da PUC. Assim, ó. Tu imagina, né? Isso. Então, quer dizer assim, ó. É como tu disseste, né? Uma ação desse tipo prejudicou quantas pessoas e a gente está nesse embrolho político que a gente não sai, está emperrado. E quanto mais fica, mais eles se beneficiam e aumentam os próprios salários. E quem que vai pagar? Como é que eles garantem que eles têm esse dinheiro? Eles estavam contando com a galinha do petróleo de ouro, né? E lá não ia acabar nunca. Ou seja, podia se fazer acontecer que os fundos iam estar sempre ali, ia ter dinheiro para todo mundo, para desviar, para distribuir, para girar a empresa. E de repente a realidade... Eu acredito que eles começaram devagarinho, o pessoal foi fazendo vista grossa, a coisa foi crescendo, o olho foi crescendo, quando viu, já estava fazendo a céu aberto. Sabe o que eu penso, cara? Eu penso que foi frouxidão mesmo, sabe? Eu acho que quando o cara chegou lá em cima, eu tô falando do Temer? Não, do barbudo mesmo. Do sem dedo. Dessa figura. Jararaca barbuda. Inominável. Ele é daqueles políticos, ele é na verdade um político covarde. Eu acho que quando chegou lá em cima, ele não sabia dizer não pros caras. Não tinha nem como, né? Eu acho que é frouxo mesmo, sabe? Não tinha nem como. Dizer, peraí pessoal, vão se passar aí, vão atrapalhar tudo aí, vamos segurar isso aí um pouquinho, vamos administrar de uma forma diferente. Não! Tirou o rio de dinheiro pro partido dele, entrava os outros também fazendo um pouquinho de barulho, ele deixava. Mas ele já entrou com esse propósito. Sabe, o grupo dele já entrou com esse propósito, a gente sabe. Eu acho que um monte de gente se escorou no homem frouxo que estava ali, sabe? O cara não dizia não e todo mundo foi. A gente sabe como o PT começou a financiar suas próprias campanhas. Né? Eles iam de arma na cintura nos empresários lá da ABC Paulista, o pessoal do sindicato, e não, pode dar dinheiro para a campanha aí, amedrontavam.
Não é isso? Aquela deputada que é filha de um ex-empresário. Gabriela, né? Gabriele. Gabriele. Ela mesmo contou os horrores que o pai dela passou na mão do pessoal do sindicato lá, que o sindicato era a máfia do PT. E né? E é não ainda. É, né? É ainda. Aí esses desvios, a Petrobras, coisas assim, eles não conseguiram manter só com a gente deles. Talvez se eles tivessem mantido no universo deles, só da esquerda, só do PT, talvez estivesse até hoje nisso aí. Tá me entendendo? Mas não. Eles não souberam dizer não e entrou um monte de tu vai ver agora, a Lava Jato está envolvendo todos os partidos. Ou seja, eles não conseguiram segurar esse nicho para eles. Eles tiveram que dividir com todo mundo. E daí é que foi o boom. O Guilherme hoje está igual o Roberto Carlos. Só, né? Pega o microfone ali em pé, gira pra cá, gira pra lá. São tantas emoções. Não é. Não, se o Guilherme começar a cantar, eu saio. Não é, ele falando com o microfone ali em pé, ali, parece que eu tô vendo assim, ó, daqui a pouco ele pede o voto. Daqui a pouco ele pede o voto. Boa, vota em mim. Pode botar lá. Eu a garanto. 000. Eu a garanto. Já tem uma voz parecida com o do Rafinha Bastos. Caraca, o sotaque já é igual. O sotaque é igual, a voz é igual, né? Isso é um pouquinho menor. Mas também. Tem um comentário aqui da Alexandre Weppers. Alexandra. Um abração para Alexandra. Dizendo que ainda não tive a oportunidade de ouvir o programa, mas se meu primo Alisson está no projeto, tenho certeza que é um programa muito interessante. Cá pra nós, o cara é muito inteligente. Corta o microfone dele. Corta o microfone. Não, corta o microfone não. E para aqueles que acham que, né, o programa foi feito, que saiu um comentário ali pertinho da minha casa, né? O programa foi feito para lançar um nome como candidato, né? Vai ter que amargar essa agora, porque se fosse sair algum candidato daqui, com certeza não estaria mais aqui hoje por causa da lei eleitoral, né? Que seriam 4 meses. Sim. Então, ou seja, ninguém aqui é candidato a nada. Eu não sei se seriam 4 meses já incluindo a rádio. Incluindo a rádio. Eu pesquisei ontem e hoje ainda fui confirmar isso ainda. Né? Mas saiu um comentário aí de um orelha seca que mora ali perto de casa. Ali. Tá lá no programa lá porque tu vai ser candidato. Não, meu filho, eu não vou ser candidato. A única coisa que eu sou candidato é a corno, como todo homem casado é. Então, todo mundo que é casado é candidato a corno. É a minha única candidatura. Eu não sou candidato a nada. E se um dia eu fosse candidato do Atlético, perdesse a eleição, uma candidatura do Atlético, jamais seria candidato a prefeito também. Ó, e se tu tivesse a barba, era o Enéas de Vituba. Não, eu queria a barba, não aguentei. Queria trazer um... Eu quero falar sobre o aumento do funcionário público, que é um absurdo. Pois fale, pode falar. Assim, ó, como é que a máquina pública vai se sustentar se nós não temos geração de riqueza? Se o Brasil tá capenga? Vai acabar. Não tem mais dinheiro. Vai falir. Olha a Venezuela. Eu tô há quantos anos dizendo que o destino do Brasil é igual ao da Venezuela? Mas assim, mas enquanto essa estrutura toda não for abaixo, não cair no despenhadeiro, nós vamos ficar segurando essa tragédia durante quanto tempo nos ombros? Eu, em 2010, eu voltei da Venezuela e eu fiz um artigo, um texto, tá no blog do Sérgio, onde eu já dizia que ia acontecer isso com a Venezuela. E quando eu estive lá em 2010, tinha abundância. Tinha abundância, o preço do petróleo era alto, tinha tudo. E eu dizia, isso vai acabar. Né? Qualquer um com mínimo de conhecimento que possa fazer uma análise econômica a longo prazo, e eu estou dizendo já há 2 anos, o caminho que a Venezuela está trilhando é o mesmo do Brasil. Os legisladores estão lá legislando em causa própria, em benefício próprio. Aí é rio de dinheiro para o judiciário, rio de dinheiro para o legislativo, para o executivo, incha a máquina pública, uma hora o dinheiro vai acabar. O Brasil está parando de produzir riqueza. E uma hora o dinheiro vai acabar. E quando acabar, minha filha, vai faltar papel higiênico aqui também. Não vai faltar porque nós temos uma das maiores plantações de bananeiras do mundo, né? Então o pessoal vai usar a folha de bananeira. Né? Se não mudar, esse é o destino. O que a gente está vendo com a Venezuela hoje vai acontecer com o Brasil. E eu dou até um prazo, 6 anos. Mas tu acha que a gente vai precisar chegar uma Venezuela da vida para melhorar? Espero que não. Ainda dá para reverter. Ainda dá. Mas se continuar no mesmo caminho, é no máximo em 6 anos.
Na história da humanidade, você vê que a tomada de decisões drásticas, ela só é tomada na beira do precipício. Sim, quando o próximo passo é a morte. É no caos que o ser humano reage. É só assim. Não vai ser tomada uma decisão drástica antes de chegar nesse ponto. Então, assim, vai piorar bastante ainda antes de melhorar. Por isso que até hoje eu xingo a cegonha que me trouxe, que o GPS dela estava errado. Não era para ter nascido aqui. Mas o problema é que sempre quem provoca esse problema é a esquerda e colocam a culpa na direita. Primeiro a gente tem que aprender a definir isso pelo poder. Sim, com certeza. Então, isso tem que estar muito claro. Eles ficam sempre na tentativa de passar dessa fase. De chegar na fase de ruptura e ganhar, e ainda permanecer. O problema é que em muitos países chega na fase da ruptura e não permanece, troca. Outros talvez ficam, ou estão até hoje, que são esses regimes mais desses países africanos. Mas eles vão ficar sempre nessa tentativa. Para mim, quando o PT ganhou a eleição, hoje eu vejo dessa forma, né? Naquela época não, porque eu lamentavelmente votei no Lula em 2002. Mas quando o PT tomou o poder do PSDB, para mim foi uma continuidade. Hoje eu vejo que não mudou absolutamente nada. A política econômica foi a mesma, a política social foi a mesma, tanto que o assistencialismo... São dois partidos de esquerda, rapaz, mas como é que não vai ser a mesma coisa? Mas na época eu não via isso. Não, na época nós não víamos. Também. Hoje eu vejo o seguinte, o que é o PT? É um partido formado por operários de esquerda. O que é o PSDB? Um partido formado por estudantes de esquerda. É a única diferença. Né? No Brasil, direita mesmo. É difícil ainda a gente definir no Brasil o que é direita e o que é esquerda. Né? Geralmente os partidos, essas políticas, correntes filosóficas de esquerda, elas primeiro criam a população, um nicho, para depois se autodenominar representante daquele nicho. Sim. Foi o que aconteceu com o proletariado. Ou seja, de repente denominaram uma classe proletariado e surgiu o Partido Comunista, que já estava pronto para representar essa corrente. O que tem aqui também é os operários, ou a causa LGBT, se cria um nicho de gente e automaticamente você já tem o representante. Ou seja, o representante tinha antes de criar o determinado nicho. Né? Por isso que eu acho que os caras são fantásticos nisso. Eles esse método deles é tão eficiente para a gente chegar a um nível de disputar alguma coisa com eles. Vai 20 anos. Sabe o que eu acho mais admirável neles? Eles não têm pressa. Mas eles já estão há 50 anos. Eles não têm pressa. Eles estão há 50, 60 anos nessa já. A gente está vendo a Revolução Cultural desde 1960, tomou o ápice em 70, e hoje que a gente está vendo o resultado dessa Revolução Cultural. E é o que tu falasse acho que tu falasse para todos, que nós somos os pioneiros nisso. Nós somos pioneiros aqui no Brasil nessa discussão, que é esquerda, o que é direita, o que é livre mercado, o que é liberalismo. A gente só vai colher isso? A gente não vai. Pois é, a gente não vai. Isso aí vai ser coisa para netos das minhas filhas, cara. Não vai. Né? Eu acho que se tu é imediatista, quer viver num regime justo, vai embora para a Suíça. Sabe, vai embora para a Suíça, de onde voltou o Daniel. Eu tive uma conversa com o Daniel ontem sobre a Suíça, fantástica, né? Até usei alguns exemplos, né, que ele me deu lá da Suíça, comentei com o Sérgio. Ele disse que foi no metrô e tem aquela fila, né, paralela, né, de catracas, né? E cada catraca uma pessoa recolhendo os bilhetes ou dinheiro. E a última catraca não tinha ninguém. E volta e meia passavam por ali. Aí ele perguntou, né, e aquela catraca? Aí a moça, não, aquela é quando a pessoa não tem dinheiro, aí ela usa aquela. Ele, mas se a pessoa tiver dinheiro e quiser usar aquela? A mulher olhou para ele espantada. Mas por que ele vai fazer isso? Acontece isso no Brasil? O cara perguntou. Vê outro exemplo da Suécia. Eles rejeitaram agora o plebiscito, aquele do salário... um exemplo agora da Suécia. Outro exemplo da Suíça, Suíça. Eles rejeitaram aquele plebiscito, onde o governo daria um salário para todo mundo, trabalhando ou não. Eles rejeitaram. Os que eram favoráveis foram ao metrô dar dinheiro para as pessoas, né, para mostrar, não é bom ganhar dinheiro, assim do nada.
E ele disse que presenciou um senhor, olhou lá, a moça chegou, senhor, quer esse dinheiro? Ele, não, querer eu quero, mas o que eu tenho que fazer para ti para ter ele? Sim. Se não precisa fazer nada. Não, então eu não quero. Então olha a diferença de mentalidade, de cultura do povo da Suíça para nós aqui brasileiros. Por isso que eu digo, cara, a gente vai colher os frutos de um liberalismo no Brasil na época dos netos da minha filha. A Suíça, a população rejeitou o salário mínimo, rejeitou cotas para mulheres no legislativo, rejeitou o Sistema Único de Saúde. Então rejeitou tudo aquilo que se jogar no Brasil. Eles manteram os vouchers. Vai igual pinto no lixo, meu amigo. É uma felicidade. E tem, se eu não me engano, aqui a menor taxa de desemprego do mundo. A Suíça. A Suíça. Né? Em um país pequenininho. Eu quero ler aqui a definição de liberalismo. Eu gosto dessa definição. Liberalismo, doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Qualidade ou caráter do que é liberal, do que se funda ou do que se segue a doutrina do liberalismo, ou do que tem ou denota largueza de espírito. Exatamente, por isso que eu vivo dizendo que a maioria das pessoas que eu conheço, que dizem, eu sou libertário, eu começo a rir, porque não é, ele é um liberal. Ih, Alexandre, tá pegando teu Eu sabia que pra vocês dois. Eu sabia que ele ia falar isso. Para mim, não, que tu não sabe do que eu penso. Não, tu é liberal. Eu sou... Tens um pezinho no libertarianismo. Assim, eu tenho consciência da minha capacidade individual de eu conseguir as minhas coisas por esforço próprio. Eu sou totalmente contra ao Estado dizer... Os obstáculos que o Estado me impõe para que eu não consiga ter essa minha melhora individual que eu necessito e busco. Exatamente, mas assim... Tá? Então, assim, eu sou contra ao tipo de sistema brasileiro. Tá. Esse, por mim, eu jogaria uma bomba em cima e acabaria com eles. Mas uma pergunta, tu seria favorável a acabar com todos os impostos no Brasil? Todos? Assim, alguns... Não, estou perguntando todos. Todos, sim. Não. Todos eles? Não, aí não. Acabaria. Eu sou contra. Não, Assim, então de fato eu me enganei, então tu é libertário. Eu acabaria. No tipo de sistema brasileiro, eu acabaria. Eu não sou contra o Estado. Eu acho que o Estado, em termos de organização... É um mal necessário. Societária, é bem empregado. Mas tem que existir. Tem determinadas coisas que nós, na verdade, somos um grande condomínio. Né? Se a gente mora aqui nesse país, nós vamos ter que ter um condomínio para gerenciar determinadas coisas. Né? Isso é óbvio, até para manter as regras, coisa assim. O que não pode é essa estrutura interferir realmente nas livres trocas. Eu acho que aí é que ele deve se isentar disso. Como ele não é uma estrutura economicamente eficiente para geração de riqueza, ele não deve se meter nisso. Ele não é autossustentável? Não. Não é? Não. E a estrutura dele não prima para que ele seja uma máquina eficiente em gerar riqueza. Sim. Né? Ele é em distribuir, fazer, sei lá o que, administrar algo assim, mas não que seja economicamente uma administração de excelência. Então isso aí da geração de riqueza tem que estar com a sociedade. Então essa responsabilidade tem que ser das pessoas. As pessoas já devem nascer em determinada localidade, determinada nação, com aquela responsabilidade. Escuta, você não tem limitações, você é capaz fisicamente, mentalmente, então você tem deveres a cumprir. Você vai ter que gerar seu sustento e vai ter que gerar um excedente ainda para contribuir com o condomínio e para o seu futuro. Né? Parece que as pessoas não se tem esse conceito, na verdade, de que você é responsável pela sua vida, né? Ou seja, parece que tem que ter um ente
por trás, superior. A mão amiga. A mão amiga que vai lhe amparar porque você tem direitos universais e não sei o quê. Na verdade, a vida é um pouco mais complicada que isso, né? Você nasce, mas você tem que batalhar pela sua vida. Se você é capaz e não fizer isso, você vai passar necessidade e isso é um preço que você aceitou pagar. E para que haja cada vez mais oportunidades, para que a pessoa possa contribuir com essa geração de riqueza, o Estado deve se meter cada vez menos no mercado. Cada vez menos. Cada vez menos. A coisa um pouco cruel disso é que é o seguinte, ó, com a nossa evolução em termos de sociedade, tecnologia, as responsabilidades do indivíduo aumentam. Tem um custo a pagar por todo esse conforto tecnológico que a gente tem de avanço. Ou seja, certas funções que antes você poderia fazer para sobreviver, hoje você não pode mais. Você tem que dar um passo além, você tem que se preparar um pouquinho mais. Então, apesar de nós não nos considerarmos parte da natureza, isso é pura seleção natural agindo, né? Exatamente. Nós estamos lá. Quando se fala na Suíça, às vezes as pessoas começam a dizer que que o sistema de saúde da Suíça é muito bom. E é privado? Não. Não é privado? Não, boa parte é público. Eles usam vouchers, né? Não Na sei. Suíça. Eu acho que é igual. Eu acho que é igual na Alemanha. Não, eles têm uma parte privada e tem uma parte pública. A parte pública é maior do que a privada. Só que nós temos que fazer um comparativo, levar em conta que a Suíça é um país rico. Ela pode se dar esse luxo de fornecer uma qualidade. São países que primeiro enriqueceram para depois fazer isso. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos já distribuir antes de ter riqueza. Então vai para o cheque especial. O governo brasileiro trabalha no fiado, né? Exatamente. Trabalha no fiado, ou seja, nós vamos mudar para depois cobrar de todo mundo. Numa das palestras que eu fui lá em Florianópolis, né, que a gente vai tentar trazer isso para Imbituba, palestra desse tipo que eu fui, nosso grupo aqui, né, da rádio, e o palestrante colocou uma situação que eles têm tanto dinheiro, que tem equipamento no serviço de saúde pública da Suíça, que ele não é nem comercializável. Ele não está em linha de produção para comercializar, porque ele é muito caro. Mas eles podem se dar esse luxo de fazer um equipamento para utilizar na saúde pública. Porque eles têm dinheiro para fazer isso. Né? Só que nós queremos aqui... Eu tinha trazido para ler no programa, já em outro, mas em razão do debate sobre a Santo Anjo, no sábado passado, eu não pude ler. O Drauzio Varela, que é uma pessoa que quando abre a boca, todo mundo liga a TV para assistir e tal, quando vai falar de saúde. Ele escreveu um artigo, eu acho que foi na Folha de São Paulo, e ele questiona o nosso sistema de saúde pública. Ele diz, não tem como, isso não vai adiante. Entendeu? Não tem como fornecer saúde pública universal e gratuita. Não existe isso, não funciona. Para que nós tivéssemos isso no Brasil, seria necessário 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Ele só escorrega lá nesse texto dizendo que os ricos deveriam deixar para os pobres. Sim, né? Isso eu ia fazer uma ressalva nisso. Né? Mas hoje o nosso sistema de saúde se eu não me engano, é 200 ou 400 bilhões de reais que se gasta no país. O governo federal gasta no país. Ou é todo o sistema, não sei ao certo. Então, para satisfazer todas as necessidades de todas as pessoas que estão dentro do sistema único, teria que passar para 1 trilhão e 400 bilhões de reais. É só aumentar os impostos. Exatamente. Eu vou te dar imagine, soco. 1 trilhão se eu não me engano, é 25% ou 30% do nosso PIB, cara. Então nós vamos trabalhar apenas para a saúde. E o resto, como fica?
Então, as pessoas têm que ter... infelizmente, o Drauzio Varela não vai fazer esse discurso na TV. Ele vai no jornal, mas... O Drauzio Varela... mas é selecionado. O Drauzio Varela é aquele parecido com o Sr. Burns, dos Simpsons. É aquele do Estação Carandiru. Que é o Serra também. Que é parecido com o Serra também. Não sei quem é. É parecido com o ator da Globo também. Eu queria até destacar deixa eu ver se eu me acho aqui nesse texto, já li e reli. O texto é muito grande e eu acabei me perdendo aqui. Mas vamos lá, vamos para outro tema aí, que quando eu me achar aqui no que eu queria falar, eu volto. Mas então já que eu me perdi aqui no texto, então nós vamos para um intervalo, tomar uma água e eu me acho no texto, depois a gente volta. Vamos apoiar quem apoia a rádio. Ouvintes da Rádio NBC, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Eu achei aqui o texto que eu queria, a parte que eu queria. E estava no início, né? Eu procurando no meio do artigo, estava lá no início. É um tusco. O Drauzio Varela diz o seguinte: do abastado ao humilde, qualquer brasileiro pode vacinar os filhos na unidade de saúde, receber transplante de fígado pelo SUS e os medicamentos para a AIDS, como se vivesse na Noruega. Nossos programas gratuitos de vacinações, transplante de órgãos e de distribuição de drogas anti-HIV são os maiores do mundo. O sucesso desses programas se deve ao fato de serem universais. Se vou à unidade de saúde e faltam vacinas, basta ligar para os jornais que a denúncia aparecerá na primeira página. Ele não é favorável, né, pessoas que estão ligando o rádio agora, ele não é favorável ao Sistema Único de Saúde, né? O artigo dele ele fala isso. Por quê? Porque não há dinheiro para todo mundo, para atender a todos. E no final do artigo ele diz o seguinte: em entrevista a Cláudia Colucci, o atual ministro da Saúde chegou a sugerir que o SUS precisaria ser redimensionado. Diante da gritaria, parece que recuou. Não sei o que ele quis dizer com esse redimensionamento, mas foi pena haver recuado. A discussão viria em momento propício. Se não há dinheiro para todos, que os estratos mais ricos da população cuidem da própria saúde e deixem o SUS para os que não têm alternativa. Não é lógico? Pergunta ele. O problema né, como nós estávamos falando aqui, fora do ar, é que ele quer que os ricos saiam do Sistema Único de Saúde, mas o governo fica regulamentando demais os planos de saúde. Exatamente. Eu acho que talvez o que ele quisesse dizer fosse assim, haver um recuo nesse sentido assim de facilitar as coisas para a iniciativa privada. Uhum. Que daí talvez os mais ricos pudessem ter não os mais ricos têm esse acesso diferenciado à saúde. O problema realmente da classe média e da classe trabalhadora que está cada vez com menos acesso aos planos de saúde. E os planos de saúde cada vez mais engessados, né, em administrar as contas, porque a ANS vive colocando coisas dentro do rol e não autorizando o aumento das negociações, das cobranças, conforme os gastos aumentam, né. Então, eu acho, não sei se ele se colocou mal aí ou se é a postura realmente esquerdista que ele tem. Eu não sei. E acho que esse redimensionamento, veja que em um ano, 1,4 milhões de usuários de plano de saúde saíram e entraram no SUS. Saíram do sistema complementar. Sistema privado, entraram no SUS. Né? O setor privado de saúde, ele representa 25% da população brasileira. É uma matéria da Folha de São Paulo, da Cláudia Colucci, que é citada no artigo do Drauzio. E ela fala que reflexo da alta do desemprego, a maior queda de usuários atinge planos empresariais. As empresas não têm como pagar, porque ficou desemprego, a economia ficou ruim. O primeiro gasto que as empresas vão cortar vai ser o plano de saúde. Vai ser a saúde. Né? Então, primeiro, não há dinheiro para todo mundo. Então, que permita que os planos de saúde sejam mais livres para sobreviverem, né?
E quanto mais regulamentação do Estado, mais caro vai ficando, as pessoas vão começar a sair do plano de saúde privado, vão para o SUS, engorda a conta a pagar e fica pior o sistema. Pensei que o Alexandre ia falar alguma coisa, ele puxou o microfone para... Não, é porque, tipo, se tu pensar na regulação do Estado, tu não acha que se ele deixar de regular o sistema de saúde brasileiro, os planos, e aí os planos começarem a ver que tem muitas pessoas que não têm acesso e começarem a baixar preço, fazer plano para pegar esse nicho de mercado, tu não acha que o sistema único de saúde gradativamente vai parar? Porque se tu tem um plano privado, que a gente sabe que é melhor, e tu tem mais pessoas entrando nesse plano devido à falta de regulação do Estado, a tendência, na minha opinião, é a migração para o plano privado. Migração essa que está acontecendo ao contrário. Está todo mundo indo para a saúde pública. Aí acaba-se com o SUS. Claro, isso a longo prazo. Não estou falando daqui a 5, 10 anos. Estou falando daqui a 60 anos, no mínimo. Porque isso... Não só plano de saúde, cara. Plano de educação, para plano de segurança, tudo. Se o Estado começar a desregular e as pessoas entenderem que isso é bom, as pessoas vão parar de procurar o Estado. Mas só que a tributação, que é descontada de todos, inclusive de quem tem plano de saúde, vai para o SUS. Você sempre está indo num caminho ou outro. Agora você está indo no caminho da estatização completa. Estatização completa. Porque os planos de saúde estão perdendo usuários. Essas leis, sim, a migração está indo para o público. Estão fazendo com que inviabilize o sistema privado. Então você está tendo uma estatização do sistema de saúde. Você está caminhando nesse sentido. Certamente, se você inverte as regras, você vai começar a caminhar em outra direção. Você vai começar a caminhar na direção da privatização completa. Sim. Gradativa. Gradativa, claro. Porque, teoricamente, foi melhorando as condições econômicas, vai se criando mais riqueza, as pessoas vão tendo mais recursos, elas vão investir mais na saúde. Claro, vão deixar de usar o SUS. Então, esse raciocínio é correto. Eu não acreditaria que chegaria num ponto utópico em que cessaria o Estado, assim. Tem que ser uma condição muito utópica, muito distante, muito... como eu falei, daqui a... mas sempre você está indo numa direção ou outra. Você nunca vai estar parado no meio do caminho. É que nem a bicicleta, se você parar, você cai. Ou seja, você vai estar andando numa direção ou na outra. Agora nós estamos andando na direção estatização. Esse é que é o fato. Nós estamos, na verdade, quase virando uma Venezuela. Em todos os sentidos. Né? Esse percentual, como ela diz que 25% é no sistema privado, né, plano de saúde no Brasil, em outros países até desenvolvidos é 30%, 35%. Mas eu não sei como é que seria a carga tributária lá. Né? Se seria mais barato o sistema privado, né, nesses países mais desenvolvidos. E eu acho que o percentual até se equilibra assim lá fora, porque a saúde pública lá é melhor. Aqui fica o mesmo percentual porque a desigualdade econômica é maior, então só poucos que conseguem chegar lá e fica no mesmo parâmetro e parece que é igual nós e o país rico, mas não é. A diferença é bem grande. É isso que eu... o que mais eles alardeiam é a tal da universalização, né? Ou seja, isso aí cobre todo mundo, barará, tem muito atendimento e tal, mas quando você vai ver, realmente tem serviço de referência do SUS que são exemplos. Agora, o quanto conseguem atender da população esse serviço? É uma porção ínfima, né, cara? Uma porção ínfima, é muito pouco. A maioria da população, a maior parte, está desassistida. Esse é que é o fato. O que querias cobrar do Alexandre, Alisson? Não. Só uma coisa aqui que o Dr. Guilherme falou que eu concordo. Existem, sim, algumas partes do SUS que ele atende que são exemplares, né?
Isso eu mesmo fui testemunha na maternidade de Carmela Dutra. Eu me senti num plano privado aqui no Brasil, num plano público lá no Canadá, né? Não, mas como o Alexandre não vou... Iria mudar muito de assunto, né? Iria falar de anarcocapitalismo, mas deixa isso pra lá. Ainda não. Ainda não. Ainda não? Estou trazendo aqui uma matéria aqui do antagonista, a morte do sindicato. Os pelegos da FUP querem impedir que Pedro Parente assuma a Petrobras, mas já assumiu, né? Isso foi antes, né? Já, né? Essa matéria é dia 22 de maio, por isso que eu estou atrasado. É matéria que eu tirei para falar aqui. Oi? Mas o interessante é que o sindicato dos petroleiros, ele não foi pra rua protestar contra a roubalheira na Petrobras? Ah, tu achou mesmo que eles iam pra rua? Tu viu a CUT ir pra rua protestar contra os milhões de acabamos de falar isso, cara. A viabilidade econômica não é o objetivo. Está desconectado da realidade, cara. O que tem uma coisa a ver com outra? Eles só querem o recurso. Não importa como, o recurso e o poder, não importa como ele vem. Nunca vai ver esquerdista defendendo ou discutindo a viabilidade econômica de uma situação. Me desculpa. Só sabem exigir, né? Exigir direitos, benefícios. Olha, a gente chegou a quantos milhões de desempregados no Brasil agora? 11 milhões. 11 milhões. Alguém viu a CUT? Alguém viu a CUT ir pras ruas? Alguém viu a CUT ir pras ruas reclamar disso? E mesmo que vá pras ruas, tipo, muitas pessoas estão lá e foram entrevistadas por vários sites e eles nem sabiam pra que eles estavam lá. Não, eles nem sabem, é massa de manobra. Eles não sabiam. É massa de manobra. Então, nem o fato de ir pra rua importa. Eles nem... claro, pode até existir alguém que minimamente saiba. É igual aquele novembro árabe aqui no Brasil, né? Que aumentaram a passagem em 20 centavos, a população toda foi pra rua, a maioria ninguém sabe pra que foi, pra que serviu aqueles protestos. Pra mim aquilo foi um carnaval fora de época, né? Uma palhaçada mesmo, né? Foi. Lançaram os Black Bloc. Daquilo ali foi toda uma... Foi um despertar. Não é Berkenbrock, é Black Bloc. Aquilo foi um movimento que eles... de cunho esquerdista no começo. Ou seja, foi a reivindicação dos 20 centavos. Quem aqui leu Por Detrás da Máscara? Não leu. Ele explica detalhadamente o que foi aquilo e quem estava por detrás daquilo. Que de fato... mas daí aconteceu que a população veio para a rua. Sim. E tomou diferente. Tomou conta das manifestações. Sim. E o pessoal da esquerda se assustou. Voltou atrás. Exigência totalmente diferente. Quando o povo foi para as ruas, eles gritavam contra a corrupção. E começaram a gritar contra os partidos de esquerda também. Isso. Aí é que o pessoal se apavorou. Ali foi só o começo do... Assim, porque... Eu, sinceramente, eu vejo toda essa situação política brasileira com... Assim, me faz feliz ver que tem tanta gente falando de política. Isso me faz feliz. E falando... assim, e abertos para receberem opiniões diversas, contrárias. E os políticos estão usando termos liberais para pegar as pessoas que estão descontentes com o tipo de estrutura que nós temos. Não, esses são camaleões. O Bolsonaro está lendo Mises? Sim, mas nós temos muitas ideias lançadas na nossa sociedade de hoje de termos que a gente nem conhecia há 5 anos atrás. Há 3 anos atrás, que foi em julho de 2013, que aconteceu as primeiras manifestações. E de 2013 para cá, a quantidade de comunidades, de grupos, de gente falando de forma diferente de política... Nunca se falou tanto. Nunca se falou tanto. Não, eu fico feliz, né, em ver realmente, porque hoje o Facebook, tu pega, eu acredito que 50% do que é postado ali é política.
Eu não sei se é o meu perfil. Não, é o teu perfil. É o teu perfil. Mas bota ali política. Assim, eu fico feliz em ver tanta gente falando em política. Mas o que me aborrece é que apenas 10% do que falam em política a gente pode aproveitar para alguma coisa. Isso depende do tipo de gente que porque é assim, ó, a maior parte pede e pede. Só reivindica. Mas eu já me deparei com muita moral de cueca, sabe? Mas tem muito isso. De indivíduos pregando uma moralização no gasto público, mas exercendo cargos públicos, tá entendendo? Aí, essa moralização de cueca é danada, cara. Aí você vê como ainda é frágil essa situação. No momento que apertar e for ter que tocar nessa ferida, como é que vão reagir essas pessoas? Vão mudar o discurso? Mas é por isso, assim, que não é para essa geração realmente. Não podemos ser tão inocentes achando que o resultado de tudo, de conhecimento e informações que estamos tendo hoje, será resultado para essa geração. Na verdade, assim, tem muita coisa, assim, na verdade, é como tu disse, a mudança só ocorre quando a gente sente na pele a dor. Então, eu só espero que a gente não precise chegar ao ponto de ser um país socialista para poder lutar pela liberdade. Mais do que já é. Aí tu imagina. Não, é o que eu venho dizendo, o caminho do Brasil é a venezualização. Esse é o caminho. Agora o Brasil já é um país socialista. E a gente já sente os reflexos negativos disso. A gente já está sentindo que esse pessoal que tomou o poder, eles têm um fetiche por acabar com desigualdade social. A gente tem que entender que desigualdade sempre vai existir. Sabe? E isso é um ônus da liberdade. É só uma falácia, né? Isso aí, na verdade, quem diz que que luta pela desigualdade é só o politiquês. A maior distribuição de riqueza que se tem é uma economia próspera. Sim, através do trabalho, serviço. A desigualdade social, econômica, ela é um ônus da liberdade. Né? Ou tu tem liberdade ou tu tem uma igualdade compulsória. E quando você quer nivelar todos, não tem como nivelar pela riqueza. Você só vai nivelar pela pobreza. Né? Então o que eu digo assim, que o capitalismo ele é muito superior ao socialismo pelo seguinte, ele procura dar a essa classe mais baixa uma condição de vida mais digna. Ou seja, você pega, por exemplo, os Estados Unidos ou o Canadá. A classe operária tem TV por assinatura, tem um bom carro, tem casa própria, tem conforto. E, o mais importante, tem condições, se querer, de empreender e melhorar o seu padrão de vida. Sabe? E a gente tem que parar também com esse negócio no Brasil, que o Brasil tem essa mania também de dizer que só através do estudo tu cresce na vida. Não, é através do empreendedorismo, do trabalho, do empreendimento. Sabe? Tem muita gente sem estudo que está no patamar... eu não sei o nível de estudo do Silvio Santos, mas ele era camelô. Sim. Mas olha o patamar. Mas ele não conta. Ele é judeu, essa é uma classe abençoada que eu nunca vi gente para saber ganhar tanto dinheiro igual o judeu. Rapaz. O único judeu que não sei ganhar dinheiro sou eu. Né? Então... Eu acho que tu não é judeu, cara. Não, meio judeu. Judeu todo mundo é. Todo mundo veio de Adão e Eva, ali começou os judeus, todo mundo é judeu. Né? Eu gosto de dizer que eu sou judeu porque... O Alisson é um Frankenstein. Eu sou o quê? É um Frankenstein. Meu Deus. Porque tu é judeu, católico, conservador, liberal, ateu. Não, ateu, Deus me livre. Né? Ateu de expor, não. Ateu de expor, não. Eu sou universalista, né? Então assim. Vamos continuar. Que a melhora que nós queremos em toda a situação política, econômica, nós... Parte de nós e também dependemos também de um governo mais flexível, um governo que não interfira tanto na vida de quem quer empreender. Mas quando a gente ter mais gente pensando desta forma, é que essa estrutura que nós temos vai ao chão. É exatamente isso que a Gislaine está falando. Não é o governo... ou a classe política que vai se diminuir, vai propor primeiras dimensões. Não, isso vai ter que partir de uma população
que vai se tornar mais empreendedora. Exigente. E quando se tornar mais empreendedora, vai sentir mais no bolso a carga dos impostos e vai ficar mais descontente, e daí vai começar a propor uma mudança. Há uns 2 anos atrás, o Sérgio postou no Facebook dele a frase de um educador alemão, que dizia o seguinte: o melhor governo é aquele que trabalha para se tornar cada vez menos necessário na vida das pessoas. Né? E eu concordo plenamente com isso. Então, o que eu digo que a gente depende da política, depende, mas não de uma forma de nós exigir de um político, mas de uma forma da classe empreendedora enfrentar e começar a cobrar, se manifestar. Sabe, existem várias formas de protesto. A desobediência civil é uma delas. A desobediência civil é uma delas. A desobediência civil libertou a Índia da Inglaterra. Tudo bem que foi um péssimo negócio para a Índia, mas né, foi um péssimo negócio, mas tudo bem. Então o que eu digo é que isso tem que partir de nós e uma cobrança para a classe governante. E a sonegação de impostos também seria? Sonegação de impostos, na minha opinião, é legítima defesa. Uma legítima defesa. É uma legítima defesa. Aqui no Brasil, infelizmente, Né, eu até estava olhando o sonegômetro, né, que é um site que mostra quanto, dá uma estimativa de quanto foi sonegado. Eu olhei aquilo que é lindo, mas sonega mais que tá pouco. Não, eu vou dizer pra ti, Alisson, eu gosto do PT. Sabe por que eu gosto do PT? Não, eu vou falar, peraí, calma. Sabe por quê? Porque nunca um governo no Brasil criou tantos liberais, criou tanta discussão sobre economia, criou tantas pessoas revoltadas, desobedientes. Nunca um governo fez isso no Brasil. Não, isso é verdade, né? O crescimento do liberalismo. A gente tem uma relação de amor com o PT. Né? Tanto que no aniversário do programa eu agradeci a Dilma. Mas é claro. Dilmãe. Nunca se formou. Cara, em todos os setores, Facebook, universidade, escolas, nunca teve tanta discussão sobre liberalismo. O liberalismo ele é debatido no Brasil já há décadas, né? Mas era debatido só no meio acadêmico. Mal visto. E repudiado totalmente, né? Ou seja, eles pegavam liberalismo, meia dúzia de intelectuais, só para criticar o liberalismo. Mas eu acho que isso acontece até hoje. Eu acho que foi de uns 3 ou 4 anos para cá que houve esse boom. Tanto que você pega hoje a editora Realizações, que antigamente só publicava romance, ela está pegando aquelas obras conservadoras, republicanas, né? E está começando a publicar no Brasil. Quem é que imaginava um dia ver aquele que escreveu A Política da Prudência ser publicado no Brasil? Um dos maiores ícones do conservadorismo. Ou o Fukuyama, o Francis Fukuyama. Quem é que imaginava ver esse cara publicado no Brasil? Esses tempos eu vi algumas partes do debate entre os candidatos a presidente naquela eleição que se elegeu o Collor. 89. 89 foi isso, né? 89. Vocês têm que ver o Caiado falando. O Caiado defende tudo que a gente está defendendo agora. Já defendia naquela época. Naquela época, em 89, ele estava lá, eu me lembro que estava um embate dele com o Brizola, eu acho, se não me engano. Mas ele defendendo todos esses pontos de vista que a gente está falando agora, então não é novidade nenhuma. Sempre esteve aí a opção para escolher alguma coisa nesse sentido, nunca. Teve um amigo do se for Sérgio nesse caminho. Fez um comentário lá no Facebook do Sérgio sobre o Caiado, disse que não vota porque ele é latifundiário. Latifundiário é... A família dele matou gente. Matou pessoas lá por causa de terras, né? Eu fui pesquisar e não achei nada disso, não. Não, mas um colega que é de Goiás, ela me disse que lá existe uma grande briga entre a família do Caiado e uma outra, né? Eu disse, mas se as pessoas não gostam tanto deles, como é que só elege a família deles? Cara, Hatfield e McCoys existem em todo lugar do mundo, sabe? Não tem briga de família por causa de terra, isso é a coisa cultural no Brasil. Né? Não tem agora generalizar para dizer a família dele matou um monte por causa de terra. Não é isso. As ideias do Caiado são boas. Né? O que ele prega é bom. Tanto que o meu maior medo é ver ele de vice do Bolsonaro. Diz, não, eu tenho medo. Sabe, eu queria que ele lançasse presidente de chapa própria. Eu trouxe aqui um vídeo do Bolsonaro, mas eu vou deixar para o próximo programa porque não vai dar tempo. Um videozinho velho aí de Bolsonaro. Mostrando as ideias dele aí. O Bolsonaro, eu concordo com ele, só naquela questão de redução da maioridade penal, que eu sou favorável.
né, quando ele diz que preso, né, o cara que mata, que rouba, que estupra, tem que sofrer mesmo na cadeia, porque cadeia não é lugar para passar férias, é lugar para sofrer na pele, para pagar pelo que fez. Esses pontos eu concordo com ele, plenamente. Eu não concordo com aquela proposta dele de castração química para estupradores. Eu penso que a castração tem que ser física mesmo. Né? Eu já vou um pouco mais além. Agora, o cara, para falar de economia, ele entende tanto de economia quanto eu de tornearia mecânica. Absolutamente nada. Eu nunca me esqueço, cara. Ele deu entrevista para um canal no YouTube, o canal do Nando Moura, que é um músico que faz vídeos sobre política. É outro doido. É outro doido. E ele falando que... Aí o Nando Moura pergunta pra ele: tá, Bolsonaro, e economia de mercado? O que tu acha do livre mercado? Aí o Bolsonaro: não, eu acho que tem que ser implantado o sistema de livre mercado no Brasil. A gente não pode ficar à mercê da regulação do Estado e tal. Não deu 5 minutos, ele falou: olha, eu acho que o Estado deve proteger a indústria brasileira, porque é a laranja que vem de fora, porque é a banana que vem de fora, porque o milho que vem dos Estados Unidos. Mas aí tu viu onde é que estava o livro dele sobre liberalismo econômico naquele vídeo? Pois é. Estava embaixo do sofá, nivelando o sofá. Ele usou um livro de liberalismo. Ele tirou uma foto, botou no Facebook dele, os livros do Mises e tal, que ele ganhou, e, sabe, jogou fora. E o livro estava lá nivelando o sofá do gabinete dele. Comprar um sofá pelo menos decente. Nessa semana eu estava tentando salvar uma alma, certo? Eu não sou pastor, mas estava tentando salvar uma alma. O Alisson que gosta de fazer isso. e a pessoa me dizia o seguinte: o dinheiro está lá, disponível no orçamento, então vamos pegar para fazer tal e tal coisa. E eu disse para ele que eu achava que não deveria usar isso, porque quanto mais dinheiro vai se usar porque está lá, mais orçamento vai ser necessário. Vai aumentar no próximo ano mais dinheiro para esse orçamento, para essas coisas que ele queria. O nosso colega Anselmo, ele já é favorável a isso, dizendo que se nós não pegarmos, quem não souber usá-lo vai pegar também, vai poder pegar, né? Então eu fico assim preocupado com essa mentalidade, né? Porque tu vai alimentar, vai dizer que não, eu vou fazer a coisa certa, mas tu vai alimentar o sistema. O pessoal não sabe fazer o oco-copo, né, cara? O quê? Não sabe fazer o oco-copo. O que é isso? Botar o copo e fazer um O. Um oco-copo. É difícil, né, cara? Como é que você vai querer alguma racionalização nisso tudo aí? Não tem, sinceramente. Tem que piorar muito antes de melhorar ainda. E vai. E eu disse: olha, eu fui presidente de associação de xadrez em Bituba, a gente pagava aluguel, a gente conseguiu as mesas, conseguiu tabuleiros. Nunca vamos pedir dinheiro na prefeitura para isso. Hoje a associação pede, né? Sim, pede tudo. Não, nem sei se ainda existe. Mas nós conseguimos com nós, os enxadristas, que pagavam mensalidades, né, e fizemos funcionar. Mas ainda existe, tá? É? O chaveiro lá da cancha lá. Sim, o Basílio. Basílio. Então essa situação, eu acho que nós se quisermos fazer a mesma coisa, porque nós fazemos melhor, eu acho que só vai alimentar o que a gente quer combater. A relação de dependência, né? Exato. Perfeito. Relação de dependência, perfeito. Assim, e aonde acontece a relação promíscua, aquilo que tu falou, né? Assim, quanto mais tu for dependente de qualquer coisa, qualquer situação, mais tu vai se permitir a promiscuidade. Então, assim, se está me beneficiando, não importa como é que veio, como é que é. Quem é que está morrendo no SUS, quem é que está faltando comida na mesa, a criança que não tem colégio com capacidade e dignidade de estudar. Para mim, isso aí não importa, eu estou me beneficiando. Então, é uma dependência promíscua. Então, enquanto nós tivermos essa mentalidade, a gente vai continuar com o tipo de política e políticos que nós temos. Eu quero ver se traga esse tema aí para a gente dissecar melhor em outro programa. Estamos acabando aqui.
Lembrando ao ouvinte que no próximo sábado nós teremos aqui Jaime Mantelli. Ele foi deputado estadual, secretário de Segurança, e hoje ele ocupa um cargo na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Então, no próximo sábado, Jaime Mantelli. E eu trouxe um áudio aqui do Jabor sobre a Venezuela. Vamos tocar a ficha nele? Toca a ficha. O que acontece na Venezuela com o povo à beira da fome do... Amigos ouvintes, todos estão vendo o que acontece na Venezuela com o povo à beira da fome e do caos. O Maduro convenceu os pobres diabos, que ainda o seguem, que os ricos e os americanos estão escondendo a comida deles. Pois esses sujeitos que, em nome de um socialismo do século XXI, destruíram o país, são invejados pela turma do PT. Isso. Claro que não invejo a catástrofe do Maduro, que, aliás, seria a mesma que teríamos aqui se esse governo lulo-tílmico bolivariano continuasse no poder. Mas por que digo que eles têm inveja? Bem, no dia 17 desse mês, o PT divulgou uma resolução que revela a espantosa ligação do PT com o totalitarismo mais óbvio, com ecos stalinistas. A resolução do PT é incrível. Acusaram os militares brasileiros de quê? De violência, de fascismo, como se dizia antigamente? Não. Ao contrário, eles lamentam que no processo de impeachment da Dilma, os militares não intervieram para impedir o que eles chamam de golpe. E conforme se deduz do texto do PT, o Exército não interveio porque falta na consciência dos militares a vocação democrática e nacionalista. Ou seja, o Exército brasileiro teria de estar submetido sob a visão de mundo do Partido dos Trabalhadores. E a resolução diz mais, ousa dizer que o PT falhou a não modificar o currículo das escolas militares. É claro que os militares informados protestaram, como o general Gilberto Pimentel, presidente do Clube Militar. Ele diz que queria o PT nivelar o Brasil a governos populistas como a Venezuela e Bolívia. O PT ficou com inveja do Maduro, que domina o exército venezuelano e domina o poder judiciário, e poderá matar de fome a população, pois manda nesses poderes. Em breve, podemos garantir que teremos uma ditadura explicitamente militar na Venezuela. Mas aqui, nosso exército, que até hoje leva a fama de ditatorial e fascista, está diferente. Um general hoje em dia tinha apenas cerca de 10 anos em 64, em 68, em plena Guerra Fria. Tudo mudou muito. O exército brasileiro está protegendo a democracia que o PT quis exterminar. Então, o que acha, Alisson? Olha, vindo de um ex-comunista, é fantástico, cara. Isso é fantástico. É perfeita a colocação dele, né? O que eu penso, né, para o futuro da Venezuela realmente é a militarização completa, é a tomada pelos militares, mas lamentavelmente com apoio, digamos assim, nos bastidores, pelo atual governo. Penso que é a única saída. Então o povo vai continuar sendo subjugado. Vai. E vai continuar. Vai, pois não tem acreditando. gente. Pois não tem gente lá ainda que acredita que são os americanos e os empresários que estão escondendo a comida. Ou seja, o governo estatizou os maiores mercados, o governo estatizou a distribuição de alimento. A gente viu a redução da fome no mundo acontecer quando o mercado assumiu essa questão de industrialização de alimentos. E lá o governo faz ao contrário, vamos estatizar. Aí enquanto alimentos apodrecem em galpão, porque eles não têm eficiência de levar esse alimento até a população, as pessoas passam fome. Aí o governo vai lá e diz, não, a culpa não é minha. Sabe, é tipo Hitler na Segunda Guerra. Não, a culpa não é nossa, a culpa é dos judeus. E lá ele faz a mesma coisa. A culpa não é nossa, a culpa é dos americanos e dos empresários. O Lula aqui, a mesma coisa. Ah, o SUS está um caos, a culpa não é médica, não é nossa, é dos médicos. Vamos fazer os cubanos, é da classe média que joga comida no lixo. Eu tive uma experiência boa agora, nessa viagem recente que eu fiz para o Chile. Lá, a imprensa televisiva é dominada pela CNN. Tá? Em toda a América
do Sul, que fala a língua espanhola, é a mesma CNN. Na verdade, é um canal que engloba vários países em determinados horários, tempo, assim. Que então, é democrata. a notícia corre ali. A gente sabe como é que é a corrente político-partidária da CNN, né? Lá está sendo divulgado que é um golpe no Brasil. E eu falei com um amigo, um conhecido, aliás, que mora lá, já no Chile já há 10, 11 anos, que eu estava falando com ele falando da situação brasileira, e ele chegou a comentar que aqui os empresários estariam boicotando o governo, né? Meu Deus. São as notícias que chegam lá para eles. Eu fiquei impressionado. E isso vai correndo isso na mentalidade do povo. Ou seja, vão espalhando essa questão e isso se materializa, assim, eles acreditam mesmo que o empresário, como na Venezuela, está boicotando o governo, não está dando o empresário quer ganhar dinheiro. É óbvio. Se ele for segurar e comprometer o funcionamento da empresa dele, ele pode quebrar. Não existe um movimento organizado dos empresários para boicotar o governo. E eles não tinham noção. Não tem condições de continuar. Aí eu comecei a falar para ele, rapaz, a Petrobras é a empresa mais endividada do mundo. Os caras quebraram o Brasil. O cara fica me olhando assim. eu não me surpreendo. Tá completamente equivocado, cara. Tá falando com alguém que mora lá, né? Paralelamente a isso, quando eu cheguei aqui, eu vi a notícia de que lá no Chile eles têm realmente um problema muito sério de obesidade infantil. Eles têm esse problema, isso é real, pela alimentação deles. E agora foi proibido lá no Chile a comercialização do Kinder Ovo e do McLanche Feliz. Aí você fica pensando, por quê? Sim, eles apregoaram que foi por causa da obesidade. Sim. Agora vai dizer que 30% das crianças estão obesas porque comem as 3 refeições do dia de McLanche Feliz. Complicado. Elas não estão gordas porque comem McLanche Feliz. Elas estão gordas por quê? Porque a alimentação da baixa renda é açúcar e farinha. É o que é mais barato. Se você vai ver numa cesta básica de alguém de baixa renda, é o que cabe no carrinho. Você vai comprar pão integral? Não. É muito mais caro. Aí é ruim pra caramba. Isso aí são gostos, mas... Ou seja, eles são obesos porque eles têm que comprar uma alimentação em grande quantidade de grande valor energético. Mas eles têm um bode expiatório, né? Para que eles fazem isso? Essas medidas sempre, para ver como esse pessoal é organizado, sempre por trás de uma atitude dessa existe um outro interesse. Quando eles tiram do mercado Kinder Ovo e McLanche Feliz, quanto eles estão tirando de financiamento de uma imprensa? De financiamento de uma imprensa livre, né? Que não vai ser dependente de governo. Quanto essas empresas gastam em anúncios, em veículos de imprensa? Né? Eu não tinha feito essa relação. Perfeita análise. Imagina, tenta racionalizar a culpa da obesidade de uma população inteira é do McLanche Feliz. Não tem cabimento. Não tem cabimento, você não consegue juntar o Leco Cré aqui, não dá. Aqui proibiram de distribuir os carrinhos, os brinquedinhos, porque estavam incentivando as pessoas a comerem o Kinder Ovo. O lanche da McLanche McDonald's. Feliz, McDonald's. Eles proibiram? Mas vai dizer que a culpa da obesidade agora, as crianças vão lá, quantos % desses que são obesos comem o McLanche? Uma vez por mês só. Eu só vou uma vez por mês comer McDonald's. Não come. Mas, ou seja, não é. É um desvio. É um desvio de função aqui enorme. As pessoas não estão. Agora o Lord Acton, né, que disse certa vez, né, que nenhuma descoberta é mais irritante do que aquela que revela a origem das ideias. Né? Claro, assim, perfeito. Ver o benefício, né, que eles dizem que é para o bem comum, para o bem público, para o bem da população,
Nelson Rodrigues sempre dizia que me limita tanto. Eu não quero esse bem. Eu quero que eles me queiram bem mal. Por favor, não me queiram bem. Nelson Rodrigues sempre dizia, né, que quem ama a humanidade, na verdade, é um canalha, né? O Pondé também diz isso, né? O Pondé, ele tirou isso dele. Alexandre, aproveita já para te despedir do programa. Volte no próximo. Eu acho que eu vou votar em todos agora. Eu vou votar em todos. Eu queria agradecer aqui pelo espaço. Falei pouco, mas... Falou bonito? Falei bonito. Não falei tão bonito, né? Mas primeira vez aqui que eu tô... Meu nome é Alexandre. Meu nome é Alexandre, partido tal, sigla. Inclusive já queria anunciar minha candidatura. Não, mas queria agradecer aqui pelo espaço que vocês me deram aqui. Eu sou amigo de todos aqui. Vou voltar mais vezes para incomodar mais pessoas e para disputar com o Alisson aqui. Porque, aliás, é o único objetivo aqui, é disputar com o Alisson. É a briga do anarcocapitalista e o conservador liberal, né? Eu vou transformar o Alisson num libertário. Não vai não. Eu vou conseguir. Não vai não, já me livrei. Gislaine, obrigado. Eu agradeço aos ouvintes, agradeço a capacidade assim, da nossa interação aqui na mesa, que estou aprendendo muito, né, e tendo mais capacidade de individual de me impor a coisas que às vezes eu pensava que era correto e não é, que é tipo proteções e legalizações, que antes para mim era correto em termos políticos. E para mim hoje eu vejo que quanto tempo eu perdi por ser tão bem cuidada pelo governo. E eu quero ler aqui uma mensagem que eu postei no meu Facebook. Eu acredito que a única política que dá certo é a política que nos deixa empreender e buscar meios de nos conduzir por esta vida pela força do nosso próprio trabalho. Pois este é o meio mais digno de todo indivíduo buscar o seu melhor. As oportunidades nascem no campo da nossa liberdade individual. Não precisamos de governos para fazer o que nós já provamos que somos mais competentes do que eles para fazer. Trabalhar. Bom final de semana para todos. Guilherme, obrigado. Pessoal, vamos se assuntar. Bom final de semana a todos. Alisson, obrigado. Obrigado a todos, obrigado por todos aos ouvintes pela companhia de mais um sábado. E fique ligadinho aqui na Rádio Comunitária, que é a única rádio 100% imparcial de Imbituba. Ouvintes, obrigado pela audiência. Próximo final de semana teremos o Mantelli aqui como convidado. E nosso programa sobre a Santo Anjo, que foi feito no sábado passado, já está disponibilizado no nosso canal. Para quem quiser ouvir os problemas sobre o transporte público urbano em Imbituba, já está disponibilizado no nosso canal, programa Eles e Ela. Um ótimo final de semana e até sábado. NBC FM, o sucesso que toca o seu rádio. NBC FM, Rádio Comunitária. Uma emissora da Associação Cultural e Comunitária Nova Brasília de Comunicações. Defendendo os princípios de independência, isenção, autonomia e comprometida com a comunidade. NBC FM, cultura, esporte, informação, entretenimento, numa programação voltada para a comunidade. 24 horas ao seu lado. NBC FM, qualidade, diversificação e comprometimento. NBC FM, a rádio da comunidade.